Hoje nós vamos fazer uma análise sobre a nova chuteira Nike Mercurial 14. Esse vídeo também vai servir para tirar alguma dúvida de alguns inscritos sobre: será que eu utilizar uma chuteira mais cara vai fazer com que eu jogue melhor? Será que a chuteira faz diferença na forma como você joga futebol? Eu já te adianto de antemão que essa é a resposta para essa pergunta é um grande depende. Depende muito bem. Imagina dois cenários comigo. A gente tem um jogador bom e um jogador ruim. E eu ofereço a mesma chuteira para esses dois jogadores. Quem você acha que vai jogar melhor? Com certeza o jogador bom, né? Agora vamos imaginar um outro cenário. Eu tenho um jogador bom e um jogador ruim. Só que para o jogador bom eu ofereço uma chuteira mais simples, uma chuteira barata. E para o jogador ruim eu ofereço a chuteira mais top que tem no mercado. Quem você acredita que vai jogar melhor? Ainda assim, eu acredito que quem vai jogar melhor é o jogador bom. A chuteira, ela pode fazer diferença na forma como você joga futebol, porém, se você não está preparado físico, tecnicamente e emocionalmente, só a chuteira não vai fazer de você o melhor jogador do mundo. Porém, eu tenho que te dizer que a chuteira, sim, ela pode te ajudar a jogar melhor se você estiver preparado, ou pior, ela pode te atrapalhar e te atrapalhar muito. Mas não é só uma questão de valores, de preço. Existem outras questões que envolvem as chuteiras que são tão importantes quanto, se não mais, do que o valor dessa chuteira ou o preço. Por isso eu quero te passar algumas dicas bem simples para você usar na hora que você escolher as suas chuteiras. A primeira dica que eu tenho para te dar não é sobre o preço da chuteira ou sobre a marca, mas sim sobre o tamanho. Essa é um dos fatores principais em você ter uma boa chuteira, ela ser do tamanho exato do seu pé. Nem ter uma chuteira que seja pequena demais no seu pé e fique te apertando, e nem uma que seja grande demais e fique sobrando no seu pé, o seu pé fique escorregando dentro da chuteira. Parece ser uma dica simples demais, né? Mas é porque esse é um fator muito importante para você ter uma chuteira ideal para o seu pé. Tanto é que, diferente dos outros calçados, quando a gente vai escolher uma chuteira, e as chuteiras mais top de linha, elas têm números intermediários. O que seria isso? Uma chuteira, normalmente os tênis têm o número 40 e 41. Uma chuteira ela tem o 40, 40,5 e depois o 41, porque o ideal de uma chuteira é que ela se encaixe perfeitamente no comprimento do seu pé. Se ela ficar apertada demais, vai causar um incômodo, óbvio, você vai se sentir incomodado, e se ela ficar grande demais, você vai perder sensibilidade no seu pé. Uma dica interessante que eu posso te dar sobre tamanho de chuteira é que antes de você comprar uma chuteira, você pegue uma folha de papel, você desenhe o seu pé. Existem alguns tutoriais na internet que te mostram como fazer isso, é bem simples. É só fazer o desenho do seu pé, pegar uma régua e medir. Ter o tamanho exato do seu pé vai te ajudar a você não ter uma chuteira que seja grande demais no seu pé e nem pequena demais. Uma segunda dica muito importante que eu tenho para te dar é você não escolher simplesmente pela beleza da chuteira. Eu vou falar aqui da Nike, que é a que a gente tem hoje para comentar. A Nike, ela tem versões do mesmo modelo. Seriam, começando do mais simples para o mais avançado, que seriam a Club, a Academy, que é essa aqui que está na minha mão, a Pro e a Elite. Qual é a diferença entre cada chuteira? Elas, na aparência, podem ser muito parecidas, porém a tecnologia e a qualidade dos materiais vão variando. Quanto mais caro for a chuteira, mais questões de tecnologia e materiais nobres são utilizados nessa chuteira. Eu acho importante você saber disso, porque as versões mais simples dessas chuteiras podem conter pouca tecnologia e materiais mais simples. Eu acredito que isso não quer dizer que você tenha que comprar e investir nas mais caras. Isso tudo vai depender do seu orçamento e quanto você tem para investir. Porém, se você quer ter um bom desempenho dentro de campo, se importa em questões de conforto, durabilidade, leveza e qualidade dos materiais, as versões mais caras vão te ajudar. Porém, vale ressaltar aqui que existem as versões custo-benefício, né? Que nesse caso seria a Academy, que não é uma chuteira tão simples como a Club, porém que também não tem tantos materiais nobres quanto na Pro ou na Elite, mas é uma questão custo-benefício muito boa. Agora eu gostaria de falar com vocês a respeito das principais características dessa nova chuteira Mercurial da Nike e por que eu gostei tanto dela. Uma das principais características que fez com que eu gostasse tanto dessa chuteira é o seu peso. Ela pesa apenas 237 gramas, mesmo na versão tamanho 41, nessa versão que é a versão Academy. Isso é peso de uma chuteira Pro ou Elite de outras versões. Isso faz com que ela seja uma chuteira muito leve e você sente essa leveza na hora de você colocar ela no pé. Realmente, isso é uma característica que eu valorizo muito numa chuteira, e essa chuteira ela te dá uma leveza muito grande, você sente como se estivesse praticamente descalço. Uma segunda característica que fez também que eu gostasse muito dessa chuteira e acreditasse que ela seja uma das chuteiras mais custo-benefício do mercado atualmente, seria essa questão do conforto, né? Mesmo ela não tendo materiais tão nobres quanto a versão Pro ou a versão Elite, ela tem um cabedal, essa parte da frente aqui, em um tecido têxtil, porém muito macio. Desde as primeiras vezes que você utilizar essa chuteira, você já vai sentir ela moldando no seu pé. Ela tem uma forma um pouquinho menor do que as outras, tá? Eu acho que ainda assim eu não recomendaria um número menor, mas
vale ressaltar que eu acredito que você deva medir o seu pé para saber o tamanho exato. Porém, se você tem um pé largo, ela pode ser que ela seja um pouquinho estreita. Se você tem um pé médio ou um pé fino, você não vai sentir tanto, mas ela pega um pouquinho aqui lateralmente. Não é algo que me incomodasse, mas vale a pena você provar antes de comprar. Um outro ponto que vale a pena ressaltar também é a sua configuração de travas e solados. São travas muito boas, eu não acredito que você vá escorregar com esse tipo de trava, eu nunca tive esse problema. Porém, a minha chuteira anterior, que era a Nike Mercurial 13, versão anterior essa daqui, ela rasgou nesse frisozinho que tem no solado, então eu acredito que é um ponto frágil aí da chuteira. Vamos ver essa daqui, se ela vai durar um pouquinho mais. Eu também gostaria de fazer uma avaliação entre pontos positivos e negativos dessa chuteira, o que eu achei, as minhas primeiras impressões dela. Eu acredito que de positivo que ela tenha seria a sua leveza, né? Ela realmente é uma chuteira muito mais leve. Antes dessa aqui eu também tive a oportunidade de testar a Phantom GT Academy e era uma chuteira um pouquinho mais pesada. Com essa aqui eu senti muito mais conforto e leveza, né? Esse conforto de ser mais leve. A questão de conforto em moldar o pé também, ela é muito boa. Eu acredito que esse é um fator que vai variar de acordo com o formato do seu pé. Talvez pessoas que têm um pé muito largo não se sintam tão confortáveis assim com essa chuteira. Então eu vou colocar aí um depende. Você deve avaliar qual é a chuteira mais confortável para o seu tipo de pé. Porém, essa chuteira me trouxe muito conforto e uma sensação de leveza muito grande dentro de campo. Por essas características, um outro ponto que eu também gostaria de ressaltar seria o seu custo-benefício. Pesquisando nas opções de mercado atualmente, essa chuteira na versão Academy, ela tem um custo-benefício muito bom, pela questão de materiais que ela entrega, questão de tecnologia e materiais que ela entrega e custo-benefício, seu valor. Agora, falando a respeito dos pontos negativos nessa chuteira, eu consegui encontrar basicamente dois. O primeiro seria a espessura da sola. Ela tem uma sola muito fina. Isso é bom em algumas partes e ruins em outras. É bom por quê? Porque você está sempre muito próximo do chão. Isso te traz uma estabilidade melhor, uma sensação tátil um pouquinho melhor, principalmente para mim. Porém, se você é um jogador que tem alguma lesão no joelho ou você joga, por exemplo, eu gravo aqui no horário das 11 às 2, o horário mais quente do dia, e os campos de society, eles absorvem muito calor. E para mim gravar quando eu tinha a chuteira anterior, apesar dela ser preta, era muito difícil, porque a sola dela era muito fina e esquentava muito. Talvez se você, assim como eu, utiliza essa chuteira nos horários mais quentes do dia, você possa sofrer um pouquinho com questão de calor dentro dessa chuteira. Um outro ponto também importante seria só o amortecimento, né? Apesar dela contar aqui com a entressola com até um bom amortecimento, ele ainda assim é fino, é estreito, e existem chuteiras que têm um amortecimento um pouquinho melhor do que ela. Mas esses são fatores que não me incomodaram muito em relação a esse outro fator, que seria a durabilidade. A minha chuteira anterior, a Vapor 13, durou muito menos do que as outras chuteiras que eu já tive, e isso me incomodou um pouco. Eu acredito que ela poderia ser um pouquinho mais durável, mas vamos ver essa daqui. Talvez o modelo que eu tinha da Vapor 13 tenha saído de fábrica com algum defeitinho que fez com que ela tivesse uma durabilidade um pouquinho menor. Espero que com esse vídeo você tenha entendido que uma chuteira não vai definir se você vai ser um jogador bom ou ruim, que ela pode sim te atrapalhar dentro de campo, porém ela não vai jogar sozinha. Vale a pena você encontrar uma chuteira de melhor custo-benefício, que se adeque ao seu orçamento. Eu gostei muito dessa chuteira, assim como a chuteira anterior. Ela é uma chuteira leve, confortável e tem um ótimo custo-benefício. E eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido te ajudar a escolher a melhor chuteira para você. Espero no próximo vídeo. Até mais!